E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a missão é discutir essa redação sobre intolerância religiosa, tema do Enem de 2016, 2017, um tema que já caiu, mas que se solidificou muito a partir da ascensão dos evangélicos na cena, sobretudo política brasileira, com as eleições de 2018. Então, a gente tem uma redação que, embora já tenha sido tema de alguma forma do Enem, tem várias outras maneiras de ser perguntada essa redação, e essa redação modelo que nós vamos ler agora, estou compartilhando ela com vocês, ela vai muito profundamente nesse aspecto constitucional da lei que rege a intolerância religiosa no Brasil, a questão do Estado laico e novas formas de perguntar sobre isso aí. Redação topzera, a nota dela oscilaria entre 960 e 980, e eu acho que ela perderia exclusivamente por razões gramaticais, pela competência um. Essa é uma rara chance de ver uma redação com uma C3 top, ok? Aí ela começa dizendo assim, ó, a história do Brasil foi prematuramente marcada pela imposição religiosa. Já com a chegada dos portugueses no país em 1500, o catolicismo foi imposto aos indígenas de maneira autoritária, porque aqueles que não abdicaram de sua religião originária foram reconhecidos como subversivos e atacados. Ele tem um forte aporte da questão do repertório histórico, né? Lembra, repertório não são apenas livros, séries e filmes, mas também dados históricos, estatísticas e aí por diante. Aquela começa com a questão histórica. Consequentemente, surge a intolerância religiosa como uma raiz brasileira, que se mantém na atualidade, atrelada a questões raciais e políticas, prejudicando as relações sociais e por isso deve ser combatido. Ok, assim, ó, se eu estou olhando para essa introdução, já estou super afim, sendo corretor do Enem, de dar 200 na C2, acho que ele entendeu, lembra o C2, a correção relativa ao tema, a compreensão do tema, compreensão plena, absoluta, assim, do tema, né? Não tem o que fazer. Eu só me preocupo, mas isso não vai se materializar depois na sequência dessa eleição, tá? Com um aporte excessivo no passado. Tudo que ela disse é verdadeiro, mas eu preciso mesmo saber o que que acontece a partir da penúltima linha da introdução. Como é que se mantém na atualidade, atrelada a questões raciais e políticas, vocês entendem? Ela já provocou o impacto do repertório, ok? Agora, depois do repertório, eu quero saber o que acontece hoje, porque a pergunta do Enem é a intolerância religiosa no Brasil de hoje. Lembra que todos os temas do Enem devem ser completados com essa mentalidade. É no Brasil de hoje. Não dá para pular de 1500 e aterrissar em 2025. Ela não vai fazer isso, mas é só para te lembrar que, quando eu digo assim, se eu estou corrigindo o Enem, são milionésimos de segundo que passam pela minha cabeça, né? Eu corrigindo no Enem é apenas uma figura de linguagem, porque eu não corrijo no Enem, correto? Mas o corretor do Enem vai se preocupar um pouco com isso, porque eu preciso falar do Brasil de hoje. Ela vai fazer isso agora, não tem problema nenhum. Mas te lembra que não é sobre a intolerância no passado, não é sobre a raiz. Falar da raiz é o repertório, a argumentação tem que ser outra coisa que ela vai matar a pau agora nesse D1. Ela vai dizer assim, ó, de início. É preciso destacar que as religiões afro-brasileiras são notoriamente perseguidas e vítimas de intolerância religiosa, ok? Inclusive, no tema do Enem, apontava essas religiões como as principais atingidas pela intolerância religiosa, logo depois os evangélicos. Porém, essa discriminação tem uma matriz nacional. Uma matriz nacional quer dizer que ela é típica do Brasil, é peculiar do Brasil, é como dizer aquela raiz brasileira que ela diz na introdução. Tal relação se dá pelo passado escravocrata no Brasil, que, como bem ilustra o sociólogo José Souza, é um elemento central da formação de todos os fatores sociais do Brasil. Isto é, as religiões africanas são alvos de repúdio não só pela questão espiritual, mas também por apresentar uma resistência cultural da identidade negra, que é constantemente ameaçada de pagamento. Por isso, ou assim, isso evidencia a persistência do racismo e sua fusão com a intolerância religiosa, visto que a pauta não é apenas sobre seguir a religião dominante, mas sim ser negro e seguir uma fé sobrevivente da brutalidade da escravidão. Cara, que ela fez uma sociologia enlouquecidamente intelectualizada, né? Com perdão dos exageros todos que eu estou cometendo, porque é muito difícil de tu ver isso aqui, ó. Deixa eu marcar para ti o que que é efetivamente o argumento central da coisa, tá? Isso aqui, ó. O problema das religiões afro-brasileiras, o seu maior índice de preconceito daqui, ó, é uma resistência cultural e da identidade negra. Lembra que as religiões afrodescendentes, elas são ainda predominantemente professadas por pessoas negras. Elas não foram, vou de novo assinala aqui, elas são a sobrevivente da brutalidade da escravidão com as pessoas que a sofreram, correto? Tipo, elas não são simplesmente
perseguidas por serem negras e casualmente a religião dos negros são as afro-brasileiras. Não, 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 não. Elas são totalmente identificadas. É o traço cultural dos negros que não sofreu assimilação, diferente do samba, do esporte, da dança, da música e até da literatura, como Machado, em que os negros começaram, fizeram melhor e os brancos também fazem. Não, não, não. A religião é deles, ou predominantemente deles. Por isso que tu persegue com a questão do racismo, porque é uma identidade negra. Isso é a chave, né? Matou a pau. E tu vê que ela tem também aqui uma um novo repertório que é o Justa Souza, né, conhecidíssimo sociólogo, um dos mais importantes dessa relação. E aí tu tem aqui, ó, deixa eu marcar os nexos, vou marcar os nexos em verdinho hoje, o de início, o porém, ok? Depois tu tem o isto é, né? Que faz essa ponte assim da explicação que ela vai dar. Não é apenas o nexo de equivalência, mas é uma explicação. Tem um não só, mas também não só pela questão espiritual. E até ela não levou isso em consideração, não precisaria mesmo, né? Mas a questão espiritual, o preconceito religioso, no caso do Brasil, por exemplo, não tem muito a ver com o lance espiritual, né? A gente sabe muito pouco sobre essas espiritualidades, né? Ninguém conhece quase, sobretudo os preconceituosos, o que realmente acontece num centro de Umbanda, o que faz uma mãe ou um pai de santo, não sabe nem o que é uma mãe ou um pai de santo, mas sabe que eles são negros, né? Ou que a religião é deles, entendeu? Tu vê que tem muitos nexos, eu estou citando todos aqui para tu ver, e tu tem também aqui o mas, não só e mas, que matou como mais um nexo aditivo. Um nexo aditivo bem importante, muito bem utilizado aqui dentro da questão argumentativa sem listagem. Isso é um D1 perfeito, ó. Fotografa, tira um print e agradece a colaboração dessa moça top. Aí tu tem aqui, ó, começando agora, vou analisar junto contigo, junto com a leitura, tá? Concomitantemente. O que que ela usa concomitantemente? Porque ela vai trabalhar agora o D2 com uma outra causa religiosa, uma outra causa de preconceito religioso, totalmente agregada ao lance do racismo. Então, a religião no Brasil ela sofre preconceito ou pelo racismo ou pela hierarquia, pela questão social. A gente não gosta no Brasil das religiões dos negros e pobres, pobres e negros, porque eles são negros e pobres. E não porque a religião tem alguma ah, característica satânica, correto? Note que no país outro fenômeno acerca do preconceito religioso, outro fenômeno que é a invasão da laicidade nacional por figuras políticas. Olha que coisa espetacular isso aqui, ó. A laicidade, a invasão da laicidade por figuras políticas, e essas figuras políticas, elas justamente vão vir de uma religião específica que vai colher o fruto do preconceito, correto? E aí tem uma sacanagem, né? Daí essas figuras políticas vão usar esse preconceito como uma forma de retroalimentar a exposição da religião. Complicado isso aí, né? Essa é a característica da religião evangélica no Brasil. A existência dessa presença religiosa na política é prejudicial, porque os representantes do Estado apadrinham uma religião e desacolhem as outras. É interessante, né? Porque o Estado é laico, mas tu vê uma movimentação religiosa dentro dele. Então, embora o Estado oficialmente não o faça, representantes do Estado que estão lá na Câmara dos Deputados, que hoje praticamente um terço tem coloração religiosa, fazem isso, correto? Então, eles deturpam a imagem que seria laica do Estado, daí o que ela diz na segunda linha do D2, que é o ataque à laicidade do Estado. Nesse mesmo viés, aqui vamos lá de novo, mais um nexo, mais um elemento de argumentação, destaca-se o uso da religião evangélica. Olha que bela frase, cara, que guria inteligente, né? Não é a religião evangélica, é o uso dessa religião por governantes que fundamentam ações políticas em crenças. Olha que troço, olha que meu. É perfeito o entendimento da guria. Eles fundamentam as soluções que são políticas em crenças religiosas, mas eles estão usando a religião para isso. Isso não poderia ser. A crença é zero problema, ela não está criticando a religião, e sim o uso político dela, correto? A ação política ligada à questão religiosa que é o problema. Ah, e aí ele diz, como é o caso, como é o exemplo da Frente Parlamentar Evangélica, uma citação muito importante aqui, que a gente pode contar como repertório cultural dela, né? Ela conhece um pouquinho de política, pelo menos o que é necessário para essa eleição, que reúne deputados e senadores para realizar uma política cristã, cruz credo, duas palavras que não deveriam estar juntas na mesma função sintática. Essa interrelação, normalmente pautada em decisões polêmicas, como aborto,
Lembra da PEC do aborto ano passado, sexualidade, estatuto da família, e gênero, estatuto da família. Estatuto da família pesquisa, é bem legal para tu ver como já faz muito tempo que os evangélicos, os políticos evangélicos, não os evangélicos religiosos, entram na nossa história. Essa inter-relação acaba por prejudicar até mesmo os evangélicos, já que, mais um nexozinho aqui, o preconceito dos radicais provoca recíproca contra eles mesmos e gera uma visão evangélica como um todo. Preconceitos radicais estão na política, né? Porque dificilmente esses caras que ela menciona da Frente Popular Evangélica não são radicais. O cara que escreve uma PEC do aborto, pesquisa, se não sabe o que que é, só pode ser um demente, né? Pelo menos não religioso, mas político por estar usando a religião como isso aí. Então tá bem feita a ideia da redação dela aqui, né? Sem reparos também, muito sem reparos também, o D2 perfeito. Se você quiser entender como é que é o preconceito evangélico, é uma visão de radicalidade dos evangélicos, que quase sempre não vem deles, mas dos políticos que o representam. Top. Perfeito, né? Eu já consertei o emprego de vírgulas aqui, porque nosso assunto não é sobre isso, mas ela excedeu o número de erros para perder 40, exatamente por causa da pontuação, né? Então ela faria 960, talvez 980, se os corretores não contassem com o critério. Ela tende a 1000. Se não fosse a pontuação, ela tende a 1000. Acho que 960, lembra como é que é 980, né? Talvez um cara apaixonado desse 1000, outro 960, então ela faria 980, que eu acho que é a nota mais provável. Portanto, vamos ver agora os elementos da intervenção. Aqui tem mais um nexo, né? Portanto, é preciso, nexo de conclusão, que haja correta movimentação para mudar essa característica nacional. Logo, novo nexo de conclusão, assim, né? Cabe ao Ministério da Educação, a gente, desenvolver um projeto que vise a ampliação do conhecimento das diferenças religiosas, a ação. Vamos marcar aqui os nexos de novo, ó, por meio de, tá aqui o nexo do meio, da ampliação de investimentos da educação, em especial no ensino público, meio detalhamento, para que finalidade, ah, assim, os estereótipos sejam superados. E aí tu tem mais um nexo ainda no final aqui, que é o com isso. O Brasil, uma finalização, mais uma finalização, mais uma finalidade, né? O Brasil estará mais perto de ser um país com intolerância. Topzera, olha, eu vou te dizer, redação muito simples, no sentido assim de não apresentar exatamente um vocabulário super mega rebuscado. Tem nenhum exagero para aqueles que têm dúvidas assim, mas como é que eu faço um vocabulário melhor? Não pense em fazer um vocabulário melhor, pense em fazer uma abordagem melhor, porque a abordagem vai trazer esse vocabulário que nesse caso aqui não é forçado, mas é complexo o suficiente, correto? Muito suficiente para fazer uma redação que tenha já nota 1000. Espero que a autora dessa redação e eu tenhamos colaborado com o teu entendimento desse tema. Boas redações. Na dúvida, me chama. Aí, valeu.